Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de João, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Vamos ler? Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio, disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Jesus vem ao nosso encontro quando temos fé. Nunca perca a esperança que, em meio a tempos difíceis, de que o tempo de Deus agir ao seu favor chegará. Jesus quer trazer a solução para as provações que passamos nessa vida. Que possamos ter a atitude certa, que é de mergulhar na palavra de Deus, que é de mergulhar na oração, na adoração, ter fé e se encontrar com Jesus, mergulhando na verdade que liberta, e o Senhor nos responderá. Conheça Jesus Cristo. Em João capítulo 8, versículo 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saia do tanque e se encontre com Jesus Cristo, mergulhando na verdade que liberta da palavra de Deus. A palavra de Deus cura, transforma, alegra, anima e dá vida ao nosso coração. É na presença de Jesus que o Espírito Santo nos ajuda a enxergar o grande propósito que Ele tem para a nossa vida, que é de anunciar que Jesus é a cura para o mundo. Em João capítulo 5, versículo 15 diz assim: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. É na presença de Deus que permanecemos de pé em meio a tempos difíceis, pela presença de Jesus conosco e pela palavra de Deus nos fortalecendo. Em João capítulo 5, versículo 8 diz assim: Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. É na presença de Deus que temos um coração grato pela misericórdia de Deus em nossa vida.
O homem curado não sabia que era Jesus que o curara, e ele, pelo poder da palavra de Jesus, se levantou, saiu do tanque e subiu ao templo para agradecer a Deus pela misericórdia que teve com ele. Em Isaías capítulo 38, versículo 20, diz assim: O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Quando Deus, pela sua misericórdia, nos levanta, é para permanecermos testemunhando, louvando o Senhor de todo o coração, com um coração grato, cheio de amor, pois Jesus veio ao nosso encontro nos fortalecer, nos curar e nos colocar de pé para a glória de Deus, para cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Em João capítulo 5, versículo 15 diz assim: Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. O poder da palavra de Jesus o levantou, deu força aos seus músculos que estavam paralisados há tanto tempo e o colocou de pé. Jesus vem ao nosso encontro quando temos fé. Nunca perca a esperança em meio a tempos difíceis de que o tempo de Deus agir ao seu favor chegue. Jesus quer trazer a solução para as provações que passamos nessa vida, que possamos ter a atitude certa, que é de mergulhar em Deus, no estudo da palavra de Deus, na oração, na adoração, ter fé e se encontrar com Jesus, mergulhando na verdade que liberta, e o Senhor nos responderá. Conheça Jesus Cristo. Em João capítulo 8, versículo 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saia do tanque e se encontre com Jesus, mergulhando na verdade que liberta, da palavra de Deus. A verdade transforma, a verdade cura, a verdade alegra, anima e aviva o nosso coração. É na presença de Jesus Cristo que o Espírito Santo nos ajuda a enxergar o grande propósito que Ele tem para a nossa vida, que é de anunciar que Jesus Cristo é a cura para o mundo. Em João capítulo 5, versículo 15 diz assim: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. É na presença de Deus que permanecemos de pé em meio a tempos difíceis, pela presença de Jesus conosco e pela palavra de Deus nos fortalecendo. Em João capítulo 5, versículo 8 diz assim: Jesus disse-lhes: Levanta-te, toma tua cama e anda. É na presença de Deus que temos um coração grato pela misericórdia de Deus em nossa vida. O homem curado não sabia que era Jesus que o curara, e pelo poder da palavra de Jesus se levantou e saiu do tanque e subiu ao templo para agradecer a Deus pela misericórdia que teve com ele. Em Isaías capítulo 38, versículo 20 diz assim: O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus Jesus Cristo teve grande compaixão do paralítico, que há 38 anos estava junto do tanque de Betesda, esperando Deus, o pela movimento das águas. Muitos estudiosos argumentam se realmente o anjo descia e agitava as águas do tanque, mas o mais importante é que o paralítico foi curado pelo próprio Jesus Cristo, que foi ao seu encontro e o curou. O poder da palavra de Jesus Cristo o levantou, deu força aos seus músculos que estavam há tanto tempo paralisados e o colocou de pé para a glória de Deus. O que o curara. É na presença de Deus que temos forças para seguir testemunhando e glorificando
o nome do Senhor. O significado de Betesda significa casa de misericórdia. O paralítico estava entre a grande multidão de doentes que esperavam o mover das águas nos alpendres do tanque de Betesda. As pessoas que ali estavam precisavam de misericórdia e compaixão. A casa do Senhor é casa de misericórdia. Em Oséias capítulo 6, versículo 6 diz assim: porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. A casa do Senhor é o lugar de enfermos serem curados, de fracos serem fortalecidos, de caídos serem levantados, é lugar de milagre, de libertação, de fortalecimento dos nossos músculos espirituais. Na presença do Pai, somos lavados, transformados, curados e fortalecidos para a glória de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Deus só precisa de homens e mulheres que queiram fazer a diferença na vida de alguém. Em João capítulo 5, versículo 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O próprio Jesus foi ao encontro do paralítico e fez o milagre, o extraordinário, o sarando e o levantando para que ele vivesse para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos deu dons e talentos e uma missão especial para cada um de nós, que é de anunciar as boas novas e de amar e cuidar de alguém. Cada um de nós que desejamos mais da glória de Deus, que desejamos anunciar as boas novas, precisamos levar esperança, amor, azeite, a presença do Espírito Santo e vinho novo em nossa vida para ajudar os que estão mortos espiritualmente, paralíticos, cegos, coxos e longe do caminho da salvação. Mesmo em meio a lutas e provações, podemos fazer a diferença na vida de alguém e deitar azeite e vinho na vida de alguém. O azeite é símbolo do Espírito Santo, assim como as azeitonas eram postas na prensa para que o azeite fosse extraído, onde era usado para a unção, para a alimentação, para a iluminação e a fabricação de sabão. Assim, quando somos pensados em meio a lutas e provações, o melhor de cada um de nós é extraído. O melhor azeite que trará cura e vida aos que estão mortos espiritualmente no caminho. Jesus Cristo é a porta da salvação, é a cura para o mundo que está sem esperança. O grande propósito de Deus, abençoar as nações com a salvação, se cumpriu em Jesus Cristo, a porta da salvação. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, nos livrando da morte eterna, nos reconciliando ao Pai, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Em João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Somente a água viva, que é Jesus Cristo, pode saciar a sede espiritual da humanidade. Mergulhe na água viva da palavra de Deus, que limpa, que cura, que levanta, que fortalece, nos leva a uma vida com propósito e para a glória de Deus. Jesus é a porta da salvação. Saia do tanque e vá para os pés de Jesus Cristo. Mergulhe, a porta da salvação está aberta, mas logo fechará.
Em João capítulo 5, versículo 11 diz assim: Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. O próprio Jesus Cristo foi ao encontro do paralítico e o curou, lhe dando perfeita saúde e salvação. O poder de Jesus, a grande compaixão de Jesus, o grande favor de Jesus, a graça de Jesus o alcançou. Em João capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: Todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Salvador, é aquele que com uma palavra poderosa restaura as nossas forças para continuarmos a caminhada até o fim e entrarmos pela porta da salvação. A porta da salvação, que é Jesus Cristo, está aberta, mas breve Jesus Cristo voltará e ela fechará. Em João, capítulo 10, versículo 7 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Que o Espírito Santo nos dê a visão da eternidade com Jesus, pois a vida é uma preparação para a eternidade. Que possamos permanecer com uma vida de oração, de testemunho, de adoração e de santidade. Que o Espírito Santo nos dê a visão dos propósitos e projetos do Senhor, pois existem cegos, coxos e paralíticos esperando receber a cura. A cura é Jesus Cristo. Que possamos ter uma palavra de vida para ajudar, que possamos estender a mão e ajudar aquele que quer abandonar o pecado e o mundo e está de pé na presença de Deus. A causa da paralisia do homem era o pecado. Em João capítulo 5, versículo 14 diz assim: Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O pecado foi a causa da paralisia e do prolongado sofrimento do homem que estava no tanque de Betesda. O paralítico sabia a causa da paralisia e do prolongado sofrimento e aflição, que era o pecado, e Jesus foi avisá-lo para que não pecasse mais. Coisa pior que o juízo de Deus, a paralisia, o tempo de aflição e o sofrimento é só o inferno. Mas graças a Deus que Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Frases do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder, e um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. E também pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Em Salmo 32, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Caminhe em direção aos planos de Deus para a sua vida e viva uma vida com propósito e para a glória de Deus. Deus vai fazer coisas lindas com o restante da sua vida. Frase do livro Uma Vida com Propósito. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivos. Jesus deu o coração dele para o paralítico e ele, após ser curado, anunciava o que Jesus havia feito em sua vida. Jesus encheu o tanque espiritual do paralítico e fortaleceu
os seus músculos físicos e espirituais para que o paralítico se levantasse e anunciasse o evangelho da salvação, que é Jesus Cristo. Em João capítulo 15, versículo 15, diz assim: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Fazer o bem aos cegos, coxos e paralíticos causará perseguição. Em João capítulo 5, versículo 16, diz assim: E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Com Jesus Cristo conosco, nos sustentando na caminhada, com o coração posicionado a viver os propósitos, com o coração cheio da palavra de Deus, com o coração cheio do Espírito Santo, com o coração cheio de amor e compaixão pelo nosso próximo, é tudo o que precisamos para caminharmos até o fim, testemunhando o poder de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus vai fazer de cada um de nós, que temos o firme propósito de cumprir a vontade de Deus, instrumentos nas mãos dele. Tudo que Deus te prometeu vai se cumprir, pois nada nessa terra, como lutas, tribulações, perigos ou perseguições, podem paralisar os sonhos de Deus em sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, enche o nosso coração com o Teu Espírito Santo, enche os nossos corações com os Teus propósitos, Senhor, para a nossa vida. Ajuda, Senhor, meus irmãos e as minhas irmãs a permanecerem firmes e confiantes no único fundamento seguro, que é Jesus Cristo. Jesus, visite o Teu povo que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta. Visita aquele que há tanto tempo tem passado pelo vale, Senhor. Cura toda enfermidade física, cura enfermidade espiritual, Senhor, em nome de Jesus, que todo mal se bata em retirada. Senhor, cura cegos, dá visão da eternidade com Jesus Cristo, Senhor, ao Teu povo, pois nada nesse mundo pode nos preencher como a Tua presença, a Tua palavra e os Teus propósitos podem nos preencher, Senhor. Que seja tempo de chuvas sobre a terra, que as promessas de Deus para a nossa vida aconteçam, se realizem para a glória de Deus. Enche, Senhor, o nosso tanque espiritual. Queremos mergulhar em Ti, na Tua presença. Senhor, queremos mergulhar, Senhor, na Tua palavra, que é cura, que é força, que é sustento e vida, Senhor, para continuarmos a caminhada até o fim. Senhor, traz vida aos mortos espirituais, dá força, Senhor, para continuarmos a caminhada até o fim. Fortalece os músculos espirituais e físicos do Teu povo. Fortalece os ossos, Senhor, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Traz cura, traz paz e perfeita saúde, Senhor, aos filhos e filhas. Que cegos, que coxos e paralíticos saiam do tanque do pecado, saiam do tanque da idolatria, saiam do tanque do mundo e entrem, Senhor, pelas portas da salvação, que é Jesus Cristo. Pois é junto de Ti, Senhor, que queremos estar, é junto de Ti, Jesus Cristo, que é o nosso refúgio, a nossa segurança e a nossa salvação, que está bem próxima, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.